Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de espanhol. Lembrando o nosso lema deste ano, Tempo de Crescer. Tá? E a gente vai então agora entrar na parte de capítulo 4, tá bom? Do nosso livro de espanhol. Peço que, por favor, tenham o livro em mão, isso é muito importante, para a gente poder dar sequência nesta aula dessa semana, beleza? Vamos lá então, capítulo 4 traz como título Arriba México. Lembrando que você deve assistir a videoaula do SAS TV relacionada a este capítulo e também você deve entender que quando falamos de estudo de língua estrangeira moderna, neste caso espanhol, é importante que você não apenas consiga traduzir palavras de um idioma para o outro, porque isso é fácil de se fazer, né? Mas o interessante e é isso que é cobrado em avaliações de universidades, em processos seletivos, né? É você conhecer a cultura dos povos que utilizam esse idioma para se comunicar. Então, quando você entende o idioma, né, você consegue ter acesso à cultura, aos costumes, né, à história dos povos que utilizam esse idioma como forma de comunicação, e é isso que é muito cobrado. Por isso, a gente tem aqui um pouco sobre a cultura mexicana, tá? Vamos ler esse texto juntos. Peço para vocês acompanharem no livro juntamente comigo, tá bom? De passeio por Jalisco. Jalisco é uma região, ponto turístico do México, tá? Jalisco huele a tequila y suena a mariachi. Sabe a mole picante y a tortas ahogadas. El estado más mexicano de todos. Poco y nada tiene que ver con el México más visitado por los chilenos. Cancún, Acapulco, Playa del Carmen, con sus hoteles de playas y palmeras. Y mucho más con la imagen que la mayoría suele hacerse sobre este país antes de conocerlo. Charros de grandes sombreros, comidas de donde el chile y los sabores picantes abundan, hermosa arquitectura colonial, colorida artesanía y llorones mariachis son parte de los atractivos del estado de Jalisco. Ubicado en la parte occidental de México, Jalisco tiene a Guadalajara como su capital y ciudad principal. Una urbe de 6 millones de habitantes que, a pesar de su gran tamaño, aún respira un aire provinciano. Aquí casi no existen edificios de altura y su vida dista mucho del caos vial y delictivo que se percibe en el DF, aquí Distrito Federal, capital de México. Su centro histórico es, quizás, su más poderoso imán. Viejísimas construcciones dan cuenta de un pasado de riqueza y devoción y pueden ser visitadas en una mañana, en una agradable caminata o arriba de calandrías o victorias o de modernos buses turísticos de 2 pisos. La catedral, levantada entre 1561 y 1618, posee varios estilos arquitectónicos, aunque es el neoclásico el que predomina. En un radio de pocos metros es posible visitar el Palacio de Gobierno de mediados del siglo XVII, en cuyo interior se encuentran murales del famoso pintor José Clemente Orozco, gran amigo de Neruda. El Palacio Municipal también se destaca por sus murales que representan la fundación de la ciudad, trazados por Gabriel Flores, destacado pintor que falleció en 1993. Mención aparte merece el Teatro Degollado, un verdadero símbolo arquitectónico de la ciudad. Tras el teatro se inicia una enorme explanada de más de 70,000 metros cuadrados, denominada Plaza Tapatía. No es más que una suma de plazas y paseos intercomunicados y que culminan en el Hospicio Cabañas, una mezcla de edificios coloniales, modernos locales comerciales, centros joyeros, cientos de esculturas y monumentos y algo común en prácticamente toda la ciudad: amplios espacios libres donde sentarse o caminar van abriéndose paso en las 9 manzanas de la Plaza Tapatía. Al final, el Instituto Cultural Hospicio Cabañas,
Es el único de la ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad. Este edificio, desde su inauguración en 1810 y hasta 1980, fue una casa para niños huérfanos. Lleva el nombre de su impulsor, el obispo Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, de quien se conoce una divertida anécdota. Al comienzo fueron tantos los niños que ese sacerdote apadrinó que puso su apellido a la gran mayoría. Por ello, son muchos los tapatíos que hoy forman la familia Cabañas. Aqui temos um mapa, tá, do país do México, tá bom? Na parte sul, fronteira com Estados Unidos, na parte, quer dizer, na parte norte, desculpa, parte norte, fronteira com Estados Unidos, e a parte sul, fronteira com Belize, que está aqui no cantinho, e abaixo Guatemala, tá bom? Vamos lá então, vamos ter que responder a partir da leitura e compreensão desse texto. E eu quero que vocês façam um vocabulário de 20 palavras extraídas desse texto, tá bom? Que está lá no começo do capítulo 4. E aqui na página 25 vão responder essas questões sobre o texto. Vão ler, entender e responder cada uma delas. A 3 e a 4 também, na página 25 do livro de vocês. E aqui na página 25 há uma sugestão de um filme para você assistir, duração de 90 minutos, que fala um pouco da independência, a história do México. Acho que vale a pena para a gente ter acesso à cultura, à história, né, dos povos que usam o espanhol como língua de comunicação. Acho que vale a pena vocês, né, procurarem durante a semana, isolamento social, em quarentena em casa, certamente vão encontrar um tempinho para assistir esse filme aqui, tá? E aqui algumas curiosidades. El chocolate es uno de los alimentos más apreciados en todo el mundo. Tuvo su origen en 1500 a.C. en México, y que la civilización olmeca fue la primera a utilizar el cacao. Então veja só, interessante, né? O chocolate alimento muito consumido no mundo todo. A Suíça, por conta da qualidade do leite que eles produzem lá, tem destaque, né, na indústria do chocolate, mas o México tem tudo a ver com a história do chocolate, porque ancestrais, né, do México, os aborígenes, né, os primatas ali do México, foram os primeiros a utilizar, pelo menos diante dos registros que se tem hoje, a utilizar o cacau como parte de processar alimentos, tá? Algumas artesanias do México vocês vão ter que pesquisar, eu não vou dizer, relacionar cada uma dessas aos números. Então aqui vai pegar o que é rebozo, será isso, isso, isso? Não faço ideia, tá? Vocês vão ter que descobrir e entender o que esse número está relacionado a qual dessas letras, desse objeto, o número 2, relacionado a qual dessas palavras aqui, tá bom? E aqui a continuação do exercício na página 26, tá? Porque no livro de vocês está tudo numa página só. Aqui, para você ouvir também uma música, tá no YouTube, até tem um link aqui para vocês, disponível. Labios Rotos é uma banda chamada Zoé, mexicana. Então, para entender um pouco dessa história mais recente do México, em 2011 essa banda foi premiada com o prêmio Grammy, então é uma banda conhecida, né, no México. Vão ler a canção, se puder ouvir, ouçam, e responder essas questões 1, 2 e 3, tá? E aqui eu tenho algo extra para vocês, olha só. Quero que vocês entrem no YouTube, já que estarão lá para ouvir a música do Zoé. Então, vocês vão também ouvir Concierto desde Nuestro Encierro. Eu já apresentei para vocês em outros momentos canções, louvores deste canto-autor. Ele né, o nome dele é Jesus Adrián Romero. Ele é mexicano também. Já que estamos falando do México, ele fez uma live, né, junto com os músicos. Um estava no Peru, o outro estava em regiões diferentes do México. Ficou muito legal. Eles interpretam ali cerca de 6 canções, se não me falha a memória. E eu quero que vocês então procurem, digitem isso aqui no YouTube, Concierto desde Nuestro Encierro. Eu vou deixar o link para vocês, tá?
na descrição das atividades do SAS Conecta, se vocês quiserem acessar por lá também. E vocês vão, portanto, fazer essa pequena atividade aqui. Escolher uma das músicas, fazer a tradução oral, apenas entender a música, pode consultar na web as palavras desconhecidas e tudo mais, das canções que serão tocadas nessa live do Jesus Adrián Romero, vai escrever um comentário no caderno sobre o tema da música escolhida. Então, uma pequena redação dissertativa, argumentativa, tá? Em relação ao tema da música que você escolheu. Então, a música fala do quê? A fala dos médicos que estão atendendo os pacientes infectados pelo coronavírus, e ele utiliza uma música intitulada Soplando Vida, por exemplo. Então, qual que é a relação da letra dessa música com essa associação a médicos atendendo pacientes? Vão fazer uma pequena redação de 20 linhas, não mais do que isso, entendendo a música e qual a relação da letra dessa canção com os momentos que estamos vivendo atualmente, beleza? Façam durante a semana, pessoal, tá? E eu vou, na semana que vem, dizer como que vocês vão enviar para mim uma foto, um material disso que vocês produziram para eu dar uma olhada, tá? E a escrita, ela pode ser em português, porque aqui eu vou avaliar o quanto você compreendeu a canção. Não é o quanto você escreve em espanhol, mas é o quanto que você conseguiu compreender a mensagem transmitida na canção em espanhol. É isso que eu vou avaliar, portanto, a redação pode ser feita em português, beleza? Aqui temos um pouco de gramática, o imperativo regular. Então, eu vou ler aqui mesmo em português, traduzindo de forma dinâmica, tá? Simultânea, enquanto eu faço a leitura, fazendo já a tradução. Para expressar-se dando ordens, conselhos ou sugestões a alguém, se utiliza o modo imperativo. O imperativo é um modo que serve para aconselhar ou dar ordens a alguém com quem se fala. Como somente será usado em tais circunstâncias, nunca se encontrarão os verbos conjugados na primeira pessoa do singular. Então, se é usado para dar ordem, eu nunca vou ter o verbo dando ordem na primeira pessoa. Como que eu vou dar ordem para mim mesmo? Impossível. Então, é sempre referindo-se a dando ordem ou conselhos à pessoa com quem se fala. Pois jamais se poderá dar uma ordem a si mesmo. Algumas das pessoas do imperativo são provenientes do presente do indicativo e do presente subjuntivo, com exceção da segunda pessoa plural. Para o modo imperativo, somente há um tempo, o presente, que pode ser afirmativo ou negativo. Exemplos. Compra uma roupa para mim. É uma ordem. Compra uma roupa para mim. Lê mais, assim serás mais inteligente. Aqui é um conselho. Lê mais, assim serás mais inteligente, né? Algo que indica conselho. Aqui eu tenho a forma dos verbos imperativo. Aqui eu tenho ele no presente indicativo, que nós já trabalhamos. E a partir do presente indicativo, eu tenho o imperativo afirmativo e o presente do subjuntivo, tá? Que é usado geralmente na forma negativa. Dê uma olhada, entendam. Aqui eu tenho primeira, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá bom? Como se pode observar, a segunda pessoa do singular vem do presente indicativo, porém sem a letra S. As outras formas, usted, nosotros e ustedes, geralmente do presente do subjuntivo. A segunda pessoa do plural, que é vosotros, é proveniente do infinitivo do verbo ir, trocando a letra R pela letra D. Então, aqui neste caso, em vez de eu ter o verbo amar, eu troco a letra R pela letra D, amad. Vivir, vivid. Escuchar, escuchad. Em vez do R, a letra D no final. Isso que está dizendo aqui, tá? Ele imperativo, ou melhor dizendo, em português, vamos lá. O imperativo é uma das formas que exige o pronome posposto, ou seja, sobreposto. Exemplo, peina-te el pelo, José. Então aqui o imperativo, né, ele vem a pessoa depois do verbo.
peínate, el pelo, José. O pronome reflexivo para ações recíprocas. Tá? Temos aqui algumas outras formas, né? Quando os pronomes nos e os são usados na forma do imperativo, ocorre a perda da letra S e da letra D das suas respectivas formas verbais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o adicional os ou nos, eu perco a letra D daquilo que eu disse quando o verbo está no infinitivo e em vez do R eu coloco o D. Exemplos. Lavemos-nos. Então, quando eu coloco a frase ou o verbo de forma imperativa, eu perco a letra N, a letra S e coloco o aditivo nos. Lavemo-nos. Aqui eu perco a letra D e entra o prefixo os. Respeitaos. Tá? Vamos praticar isso aqui agora, fazendo os exercícios, e eu vou trazer, neste caso, como é uma matéria um pouco mais complexa, eu vou trazer a correção junto com vocês na próxima aula, tá bom? Estou na página 28 do livro de espanhol. E aqui na forma negativa há uma variação, quando eu utilizo o imperativo negativo. Então eu dou uma ordem para que algo não seja feito. O imperativo regular negativo vem todo do presente de subjuntivo, acrescentando o advérbio de negação no. Então, por exemplo, aqui eu tenho o subjuntivo, ames, ame, amemos, ameis e amem, e é a mesma forma do subjuntivo, porém acrescentado do advérbio de negação no. No ames, no ame, no amemos, no ameis, no amem. Tá? Simplesmente é o subjuntivo acrescentado do advérbio de negação no. Somente o imperativo, em sua forma afirmativa, exige o pronome de forma enclítica, depois do verbo. E o negativo sempre estará antes do verbo. Tá bom? Então, peina-te está depois do verbo, no te peines. E então vai estar antes do verbo o pronome te, tá bom? Vocês vão ler para mim esse texto aqui, tá? E como eu já pedi a redação, né, da live do Jesus Adriano Romero, não vou pedir para vocês traduzirem esse texto no caderno ao português. Mas eu quero sim que vocês leiam, é bem interessante, fala do estilo de música mais famoso no México, que é o mariachi, que é oficialmente patrimônio imaterial da humanidade. Então é algo bem interessante e pode ser cobrado com muita frequência em exames de avaliação. A partir da leitura e entendimento do texto, respondam a questão número 1, número 2 da página 29, tá certo? A questão número 4, ainda da página 29, trazendo aqui um personagem muito conhecido, muito famoso da TV, da cultura mexicana, que é El Chavo. Então, para o português, a tradução é Chaves, e aqui vai uma curiosidade: chavo é a expressão para menino. Né? O mexicano utiliza essa expressão el chavo. El chavo é qualquer menino, é a forma comum de se referir a um adolescente. Então, por dizer jovem, menino, rapaz, cara, né, seria el chavo. E no português a tradução é Chaves, tá? Então são do México, e aqui a gente tem um diálogo de um dos episódios desse seriado mexicano. Você vai ter que encontrar aqui, circular os verbos no imperativo que estiver dentro deste diálogo, tá? Entre um diálogo entre o Kiko, Dom Ramon seria o professor, não, Dom Ramon é seu Madruga, desculpa, Dona Florinda, o Chaves, Chilindrina seria a Chiquinha. É bem interessante, se vocês quiserem, acho que vale a pena assistir um episódio do Chaves em espanhol. Causa uma impressão, porque a gente está acostumado, talvez, a ver e escutar os dubladores, né? E ao perceber a voz diferente falando no idioma original, no áudio original, é bem interessante. Acho que é uma experiência que vale a pena. Acha um tempinho aí, pelo menos um episódio, né? Encontre aí para assistir um episódio do Chaves em espanhol, tá bom? Aqui o resumo das atividades para essa semana. Isso está também na descrição
da atividade aqui no SAS Conecta, então vocês podem acompanhar isso aqui, ou se preferirem fazer o print dessa tela para auxiliar e agilizar, né, na hora de vocês se orientarem nas atividades, tá bom? Pessoal, chegamos ao final, vamos terminar então com a nossa oração de encerramento. Deixo para vocês o versículo 16 do Salmo 59, que diz assim: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Oramos a Deus. Senhor, gracias te damos por otra aula más con los alumnos del Colegio Shalom. Te pido que tu bendición los acompañe, que en su hogar, en su casa, en su familia, tu gloria se haga presente, oh Dios. Que sus ángeles puedan acampar alrededor de cada uno de ellos. Haga realidad en nosotros tus promesas, que podamos crecer, que sea 2020 tiempo de crecer. Y momentos de adversidad es oportunidad perfecta para crecer en ti, acercarnos a ti y ampliar nuestra comunión contigo. Gracias te damos. Bendiga a cada uno. Es lo que te pido en esta oración. En el nombre de Jesús. Amém. Pessoal, obrigado por me acompanhar em mais uma aula. Bons estudos. A gente se vê na próxima.